Pessoal vive me perguntando de onde é que surgiu essa ideia de implantar vacinas dentro de um consultório de especialidade, né? Então, como especialista, qual a lógica de implantar vacinas como mais um serviço, ao invés de seguir a lógica geral, no status quo de clínica convencional de vacinação? Será que existem vantagens? Será que existem diferenciais? Então, é justamente sobre isso que se trata essa aula, sobre os diferenciais do serviço de imunização dentro de um consultório médico pré-existente ou de um consultório médico, uma clínica médica, né, mesmo que pequena, que vai ser inaugurada. A ideia é essa. Por que montar nesse formato, nesse modelo, ao invés de montar no modelo tradicional? Então aqui eu quero pontuar coisas que eu falo muito no lançamento das turmas, mas que é importante reforçar. Quais são os diferenciais da imunização na própria clínica, comparando com a clínica convencional de vacinação? Então, quais serão as vantagens que você vai ter ao implantar vacinas, ao adicionar vacinas na sua própria clínica, quando a gente compara com o modelo convencional? Porque o marinha de primeira viagem pode pensar, nossa, o modelo convencional deve ser mais vantajoso. Afinal, a maioria das clínicas de vacinação segue o modelo convencional, na verdade? Pois bem, ao longo dessa aula a gente vai entender por que na própria clínica, no próprio consultório médico, como eu fiz lá no início, anos atrás, e como recomendo que os médicos façam aqui no programa, porque é mais vantajoso financeiramente do ponto de vista de custos, despesas, margem de lucro e daí por diante. Então vamos comparar a nossa própria clínica com o braço de imunização com a clínica convencional de vacinação. E vamos comparar também o serviço de imunização com o próprio atendimento médico, com o que a gente já faz muitas vezes. Então, atendimento ao paciente, procedimentos realizados pelo próprio médico, né? Então vamos fazer essas duas comparações, esses dois paralelos. Então é isso. Por que a balança pende para a imunização na própria clínica pré-existente quando se compara com a clínica de vacinação convencional? Primeiro ponto, que é o que mais se destaca na história toda, que é o investimento. E é muito fácil de entender essa lógica, porque quando se compara uma clínica inteira, imagina, você reformar fachada, na verdade, da calçada até o sanitário. Calçada, fachada, rampa de acesso, recepção, sala de imunização, sanitário. Imagina criar toda uma clínica do zero. Qual o custo de tudo isso? Né? Em média, a gente sabe que flutua ali entre 200 e 300 mil reais. Por outro lado, qual o custo de aproveitar ou montar, né, para quem não tem, uma sala dentro da clínica que já existe, se aproveitando da mesma recepção, do mesmo sanitário, da mesma fachada, do mesmo acabamento que já está pronto, né? Muitas vezes dos mesmos móveis que já estão naquela segunda sala. Então, ao implantar no próprio consultório que já existe, a gente literalmente reduz o custo do investimento entre 80% e 90%. E isso, por si só, já é um grande diferencial para montar serviço de vacinação. Então a gente gerencia o risco de dar errado. Porque uma vez que você não vai desembolsar um grande montante, você vai fazer um desembolso de 10 a 20% do necessário no formato convencional, a gente já está reduzindo o risco, já está encurtando o prazo do payback, né, do tempo de pagamento, de retorno daquele investimento. E, claro, como você vai ver adiante, vai estar também assumindo uma gestão financeira mais inteligente. Como é o que acontece com o custo para manter. Imagina, a maioria de nós tem um consultório médico, tem a nossa sala de atendimento, muitas vezes tem uma segunda ou terceira sala, tem a recepção. Quando nós trabalhamos sozinhos, ou mesmo com um outro médico colaborador, primeiro tem que pagar todas as despesas e custos do mês para só então começar a oferir algum lucro. Na verdade, porque a gente paga todas as contas sozinho. Muitas vezes estamos em outra cidade trabalhando de plantão, no vínculo público, eventualmente, e a clínica fica parada. Então, a gente vive naquela
sensação de tensão por não estar presente no próprio consultório, gerando movimento. Não pode se ausentar do consultório por um período maior do que 1 ou 2 semanas, porque ele está parado, né, gerando despesas. Então a ideia aqui é criar um verdadeiro coworking, aproveitar o mesmo espaço com 2 negócios e cada negócio pagando metade das contas. Porque dessa maneira, tanto o serviço de imunização recém-criado vai ser mais lucrativo, porque tem menos custos, porque vai ter que pagar metade dos custos, quanto o até então único serviço médico, né, do nosso próprio atendimento passa a pagar só metade das contas. Então a ideia é ratear despesas mesmo. E dessa maneira, a margem de lucro fica mais alta, tanto para a imunização quanto para o atendimento do médico. Isso é fantástico. E isso faz com que o serviço de imunização se perpetue com mais facilidade, porque desde o início ele não vai ter que arcar com os custos de um serviço exclusivo de imunização, já que há o rateio. A margem de lucro é maior, claro, pelos 2 motivos que eu acabei de falar. Se o custo para manter é rateado ao meio, se o investimento é menor, a margem de lucro é maior, tanto lucratividade quanto rentabilidade. A rentabilidade envolve a questão de quanto que a gente investiu inicialmente. Se nós investimos 10% a 20%, comparando, né, com o modelo convencional, é lógico que é mais rentável. É mais rentável e é mais lucrativo, porque nós estamos aproveitando, né, toda uma estrutura pré-existente. Agora, por outro lado, quando se compara com atendimento médico convencional, a imunização na própria clínica traz a questão da comodidade. Médico, via de regra, para a maioria dos procedimentos, consultas e procedimentos, a maioria é ato exclusivo do médico. Tem que ser nós mesmos que executamos. Por exemplo, na minha especialidade, eu não podia delegar para ninguém uma endoscopia, uma cirurgia, é claro, porque são atos exclusivos do médico, dada a complexidade, dada a formação necessária. Por outro lado, quando a gente tem o serviço de imunização, todas as etapas do atendimento, triagem pré-vacinal, vacinação, acompanhamento pós-vacinal, revacinação, tudo é feito pelo vacinador junto com a secretária, que muitas vezes você já tem. Então, a ideia é tirar o médico da equação, sair, né, do atendimento direto, da linha de frente junto com o paciente. Porque, muitas vezes, na época da faculdade, na época da residência, nosso sonho era ter uma agenda lotada de pacientes. Até que isso acontece, a gente vê que não é nem um pouco saudável, nem um pouco flexível ter uma agenda cheia. É importante ter, sim, procedimentos que giram independente da nossa presença. E isso é fantástico. Então o médico vai conseguir estar, né, em outros compromissos, vai conseguir tirar férias com mais facilidade, vai conseguir viver, né, a depender da situação, com agenda bem menor do que a agenda atual. Sempre brinco que meu papel aqui é não trazer mais pacientes para o médico, porque na maioria das vezes o médico já é muito assoberbado de tanto atendimento. A nossa estratégia é trazer receita para a clínica sem necessariamente aumentar a agenda de atendimento. Claro, cada um julga da melhor forma, né? Tem muita gente que quer aumentar, ótimo, muito bom, mas é um serviço que não compete pelo tempo do médico, uma vez que mesmo que o médico esteja prescrevendo dentro da clínica, quem vai realizar a imunização é o imunizador contratado. Isso é ótimo, isso ajuda a aumentar o ticket médio do atendimento, né? O ticket global do atendimento, consulta mais imunização, por exemplo, e aumenta bem, muitas vezes duplica, triplica o ticket, né? Ou até mais, a depender do plano vacinal que a gente fecha. Então a ideia é essa, a ideia é fazer com que o médico, pelo menos dessa vez, não faça o atendimento direto, saia da linha de frente, fique na retaguarda, deixe de ser o protagonista do atendimento junto com o paciente. E isso é fantástico, porque dessa maneira a clínica se torna, finalmente, uma empresa, como tem que ser. Que empresa, ela não tem que funcionar com o diretor como o principal funcionário. O diretor tem que estar lá no planejamento estratégico, né, um pouquinho no gerencial, mas não na linha de frente o tempo todo, porque assim nem tempo para pensar, para desenvolver novos processos, novas rotinas, para crescer profissionalmente o médico tem, porque ele não tem tempo para pensar.
ele chega esgotado em casa depois de mais de um dia de trabalho, cheio de compromissos, quando ele teve que executar com as próprias mãos todo o atendimento. Então, eu só conseguir, na verdade, começar novos projetos, como esse aqui mesmo, de educação médica, depois do serviço de imunização. Por quê? Porque enquanto que eu estou aqui, nesse momento, gravando a aula, meu time está lá, gerando o fluxo financeiro na clínica. Então, a clínica funciona, na minha ausência, cada vez mais. Né? Cada vez mais. Hoje, a maior parte do tempo, na verdade, meu é dedicado a isso aqui, educação médica, esse projeto que eu assumi. Seguindo, além de tudo que já foi dito, nós temos a questão da exclusividade das vacinas, que são específicas da rede privada. Então é muito comum ter diversas vacinas, não vou citar aqui, ao longo do nosso programa nós vamos ver. Existem diversas vacinas que não estão disponíveis no posto de saúde. Então, se for para chutar, eu diria que 70%, 80% das vacinas que estão disponíveis na rede privada não estão disponíveis no público. Muitas vezes existem vacinas em comum, mas o esquema é diferente, a data da aplicação é diferente, a faixa etária recomendada é diferente. Então, é uma questão da exclusividade. Então, o serviço privado, ao contrário do que muitos pensam, não compete com o serviço público. Na verdade, ele complementa o serviço público do ponto de vista individual. A imunização privada tem vacinas com a valência maior, tem vacinas que não estão disponíveis, e daí por diante. E, além disso, nós temos a questão da exclusividade do atendimento em si, não só do imunobiológico. Então, vacina é serviço. Você vai ver eu repetir muito isso ao longo do nosso programa inteiro. Não é produto, não é um remédio. Vacina é serviço. E a gente consegue agregar muito valor com a imunização, não só disponibilizando a vacina que não está disponível no posto de saúde, mas também agregando todo um serviço em torno da imunização. Né? Atendimento rápido, atendimento mais confortável, ambiente refrigerado, praticamente zero fila de espera, gestão, né, da caderneta de imunização para as próximas doses, reserva de doses. Né? Eu poderia citar N diferenciais que vão além do imunobiológico em si, da vacina em si, que torna o serviço privado algo realmente exclusivo, algo que gera valor na percepção da população como um todo. Outro ponto, lembrando que a gente está falando de diferenciais. Nós temos aqui a questão da faixa etária específica da especialidade. Então, digamos que você seja um pediatra, ou um geriatra, ou uma ginecologista. Né? Então, pediatra só atende criança, só atendia criança até então. Geriatra, idoso. Gineco, mulher. Enquanto que, com o serviço de imunização, o médico passa a atender todas as faixas etárias, todos os gêneros, todos os perfis de paciente com ou sem comorbidade. Então, passa a atender muita gente, inclusive, que sequer tem doença, mas precisa prevenir doenças infecciosas. Então, é importante, muitas vezes, destacar esse ponto, que daquele percentual de 20% a 30%, né, da população que tende a nos procurar dentro da nossa especialidade. Por exemplo, não é todo mundo que vai procurar um neurologista ou um urologista. Por quê? Porque geralmente é quando atinge determinada faixa etária ou quando tem determinada sintomatologia. Aí então o paciente ativamente busca aquele serviço. Imunização não. Literalmente toda a população precisa de vacinas exclusivas do privado, independente de comorbidade, mesmo que seja 100% saudável, 100% rígido, precisa se vacinar. Então, a gente sai de uma fatia da população de 10, 20, 30% relacionada com a nossa especialidade e alcançamos literalmente 100% da população, uma vez que todo mundo precisa aplicar vacina. Então, a lógica é essa, a lógica é conseguir oferecer serviço à população como um todo e não só àquela população que tem sintomas relacionados com a própria especialidade. Outro ponto muito comum é a alta recorrência.
A maioria dos esquemas vacinais precisa de mais de uma dose. Então, se aplicou um adulto, aplicou uma dose de HPV-9, tem que aplicar a segunda e terceira. Então, geralmente, esses pacientes têm que retornar para acabar o esquema, para completar o esquema da mesma vacina ou para aplicar outra vacina. Isso faz com que haja um baixo turnover, uma baixa rotatividade. Então, eu como otorrino sempre sofri muito com isso, né? Ter o perfil do paciente mais de transação e não de relação. Era um paciente que vinha com um quadro agudo, uma rinocinusite aguda, uma otite média aguda, uma faringite aguda, resolvia e o paciente nunca mais voltava, e não era mesmo para voltar, porque era um quadro agudo, autolimitado, e muitas vezes um episódio único. Então, com isso, como especialista, eu tinha que estar sempre captando novos pacientes, sofria muito com sazonalidade, então a época de outono e inverno tinha mais pacientes, mas o resto do ano tinha menos. Então, a estratégia da imunização é essa. Se no mês seguinte, né, você não atrair nenhum paciente, pelo menos 70% dos pacientes atendidos nos últimos meses estarão retornando, claro, uma vez que seu vacinador faça um bom aprazamento, que é uma boa programação, avise os pacientes pelo WhatsApp, esses pacientes estão retornando. Então, dentro de alguns meses, né, até 6 meses, a gente já bate esses números aqui. De cada 10, 3 pacientes são novos e 7 pacientes são retorno. Ou seja, para imunizar 10 pacientes por dia, a gente precisa atrair 3 novos, através de campanhas de marketing, através de estratégias de captação de pacientes. Os outros 7 já são da nossa base de pacientes imunizados recentemente ou há mais tempo, de tal maneira que basta entrar em contato com o paciente informando daquela imunização que o paciente vem. Então, é um paciente que volta a se imunizar com muito menos custo, com muito menos esforço, porque é aquele paciente que já está na nossa base de dados. Mais uma vez, falando aqui da própria mão de obra versus a mão de obra do time. Isso aqui impacta diretamente na questão de ser escalável ou não. A gente, como médico, tem aquela rotina, muitas vezes, de ter compromissos fora do consultório. São poucos aqueles que passam a semana inteira num único vínculo, apenas no próprio consultório. E mesmo esses, chega um momento que atinge um platô, porque o médico só tem 24 horas. Não dá para gerar um clone de si mesmo para conseguir aumentando o atendimento, né? Então, o médico, ele, por mais bem sucedido que seja, chega um momento que ele fica estagnado, porque ele não consegue atender mais pacientes. Ele só tem as mesmas 24 horas. Enquanto que, quando você tem um serviço que você pode contratar do primeiro vacinador, um segundo vacinador, um terceiro vacinador e assim sucessivamente, você pode estar sempre escalando o seu time e escalando o seu faturamento. Por isso que aqui na balança eu coloquei esses gráficos, um com platô, que é o médico atendendo sozinho, e outro é um gráfico crescente, que é o médico contratando um segundo, um terceiro, um quarto vacinador. Então, atendimento médico convencional versus imunização na própria clínica, a gente tem uma questão da expansão, que imunização, só nos últimos anos nós tivemos crescimento do mercado privado de imunização bem significativo. Lançamento de novos imunobiológicos, vacina para vírus sincicial respiratório, vacina HPV-9, influenza H12, herpes zoster, vacina da dengue, entre outras vacinas. Então, essas novas vacinas chegaram, né, se a gente for calcular, foi nos últimos anos, e se somaram ao portfólio enorme de vacinas que já existe. Então, é um mercado que está em expansão. Cada vez mais, com o avanço da tecnologia dos laboratórios, cada vez mais novos imunobiológicos estão surgindo, e a depender da sua especialidade, você sabe que existem imunobiológicos que você também vai poder aplicar, que vai além de imunização, imunobiológicos para doenças autoimunes, por exemplo, né? Então, ter um refrigerador que armazene imunobiológicos dentro da própria clínica é fantástico, porque cada vez mais, com o avanço da ciência, né, já aconteceu e vai continuar acontecendo a chegada de novas vacinas e imunobiológicos outros, que sendo imunobiológico podem ser armazenados também junto com a vacina, que são extremamente úteis no atendimento, no dia a dia do consultório. Esse aqui eu não preciso nem explicar muita coisa, né? Como cirurgião, ou
se for o seu caso, de realizar procedimentos mais invasivos, né? Quem nunca teve medo de sofrer um processo judicial por erro médico, por algum eventual descuido, não é verdade? Então, o risco de judicialização com imunização é baixíssimo, porque até a situação mais temida de todas, que é a anafilaxia, acontece um caso a cada 100 mil, a um caso a cada 1 milhão de pessoas vacinadas. Então, até hoje, no nosso próprio serviço, não tivemos sequer um caso de anafilaxia, embora estejamos preparados, e você também vai estar preparado. Tem uma aulinha específica sobre anafilaxia para seu time saber agir caso necessário. Então, estatisticamente, é extremamente improvável que aconteça, mas se acontecer, com um POP bem simples, seu time vai saber como agir. Por outro lado, eu já tive várias oportunidades de complicações graves, sangramento em cirurgias, evolução desfavorável em procedimento ambulatorial. Então, quando se pesa na balança a segurança, né, desse procedimento de baixa complexidade, procedimento simples, né, a balança pende e muito para a imunização. Então, se você é um médico que gosta de tranquilidade, né, não gosta de sangue na parede, nossa, imunização é fantástico, porque a gente trabalha com paciente rígido, com procedimento que praticamente não tem intercorrência. E para finalizar essa aula, comparando aqui a complexidade do estudo de anos de residência médica, ou especialização médica, quanto tempo você passou estudando alguma coisa após a faculdade? Quantos anos na sua residência, quantos anos na sua especialização e quanto tempo, até hoje, muito possivelmente, você gasta em busca de novos conhecimentos. Não é verdade? Quando se compara isso, né, essa pilha de livros de conhecimento que a gente tem entre a nossa especialidade e imunização, se percebe como imunização, claro, a gente tem que estudar, claro, tem que se aprofundar, né, como vai acontecer nos próximos módulos, mas comparativamente é um conhecimento muito mais limitado. Calendários vacinais, notas técnicas SBIM, notas técnicas do Ministério da Saúde. Tendo esse conhecimento, tanto o médico passa a ter segurança para prescrever, como o vacinador passa a ter segurança para aplicar. Então, muito bem, esses foram os diferenciais entre serviço de imunização, quando se implanta na própria clínica, comparando com o serviço convencional de imunização, e o serviço de imunização comparado com o atendimento, né, com a nossa própria mão de obra.